Olá, boa tarde. A chuva que começou ainda na madrugada e seguiu por toda a manhã de hoje voltou a causar transtornos e estragos aqui na capital. Mesmo abaixo da média para o período, o alerta continua, principalmente para as áreas de risco. No Jardim Mauá, na zona sul da capital, esse barranco cedeu ainda mais e ameaça as casas que foram erguidas na área de risco. A minha sobrinha que mora aqui nessa casa, ela até na minha casa, ela tá lá com a bebezinha dela. A bebezinha tá com 2 semanas, se eu não me engano. A casinha dela tá construída tem mais ou menos 1 ano construída aqui a casa dela. Mas não era assim ainda não. Apesar da pouca ocorrência de chuva para o período em Manaus, o alerta para as áreas vulneráveis na cidade continua. Outro problema são as alagações. Nessa casa, no Distrito Industrial, o cenário é de destruição. A força da água foi tanta que danificou o piso de concreto. Por baixo, segundo a moradora, passa uma tubulação do bueiro da rua. Foi durante a chuva na madrugada que a moradora tomou o grande susto após chegar do trabalho. Na hora que aconteceu, eu estava tomando banho e eu vi a água entrar no banheiro, eu procurei saber de onde que estava saindo a água. E bem ali era a minha pia, acoplada, né? Aí eu vi a água vazando, eu abri as portas do armário e a água saindo. Aí foi quando eu percebi que a água estava entrando por lá. E aí o chão começou a tufar e fazer assim, ó. Né? Tanto que estourou. Que na hora que aconteceu, todo mundo veio para cá ajudar. Graças a Deus que eu tenho um vizinho, porque se eu estivesse sozinha naquela hora da chuva, naquela hora da madrugada... Os moradores que passaram a noite acordados contam que tudo aconteceu em 10 minutos no máximo, mas foram suficientes para causar transtornos e muito prejuízo. A casa dessa outra moradora também foi alagada e teve o mobiliário atingido. A água aqui do lado, ela dava mais ou menos quase na cintura da gente. Aqui parecia assim que tinha uma cachoeira daquela de Presidente Figueiredo jogando água, a força d'água era bem forte. Entendeu? A gente não filmou porque não tem o tempo para isso. Numa situação dessa a gente quer salvar a nossa vida. Pois é, com as crianças foi mais difícil ainda. Foi mais difícil. Porque nessa hora a gente só pensa nelas que não sabem se defender, né? A gente no meio d'água a gente se defende, sai correndo, puxando, mas elas não têm força para isso. De acordo com a Defesa Civil do município, Manaus tem 1.400 pontos vulneráveis a alagamentos, infiltrações e deslizamentos de terra. Em 2015, foram registradas 220 ocorrências de alagações, 115 de desabamentos de estruturas e 150 de deslizamento de terra. Segundo os meteorologistas, apesar de estarem abaixo da média para o período, as chuvas registradas têm intensidade moderada e forte. Hoje, na madrugada, teve chuva bastante intensa, com intensidade forte, mas era para estar chovendo mais... maior frequência, porém com intensidade mais fraca. E vamos conferir a previsão do tempo para este sábado aqui na capital e também no interior. Em Manaus, a previsão é de muitas nuvens e chuva fraca. As temperaturas variam entre 26 e 32 graus. Em Fonte Boa, o tempo fica nublado a encoberto, também com possibilidade de chuva, mínima de 26 e máxima de 30 graus. Mesma previsão para o município de Manicoré, onde as temperaturas variam entre 25 e 30 graus. Em Barcelos, a previsão é de muitas nuvens com pouca chuva. As temperaturas variam entre 28 e 34 graus. O Conselho Regional de Educação Física realizou uma fiscalização em uma escola estadual na zona norte de Manaus, onde o governo do estado estaria lotando pedagogos para ministrar aulas na disciplina de Educação Física, o que pela lei seria exercício ilegal da profissão. As denúncias feitas ao Conselho Regional de Educação apontam que professores de língua portuguesa e matemática estariam sendo convocados pela Secretaria de Estado de Educação para ministrar aulas de educação física. Esta semana, agentes fiscais do CREF realizaram fiscalização em 5 escolas na zona norte da cidade. Em todas elas, foi constatado que há professores lotados na disciplina sem serem aptos. Uma das escolas estaduais é esta que fica no conjunto Galileia, no bairro Cidade Nova.
Sem saber que estava sendo gravada, a gestora da escola confirmou que a responsável pela disciplina aqui não é formada em educação física. Nós contestamos aqui a denúncia procede de que uma professora graduada em pedagogia está dando aula de educação física. Isso não pode. A aula de educação física ela é restrita ao educador físico. O Conselho Federal de Educação Física existe há 20 anos e foi criado para regulamentar a profissão de educador físico. Desde então, os profissionais que atuam dentro ou fora das escolas passaram a ter regras que valem até hoje. Uma dessas regras é a exigência de formação específica na área. Essa regra só pode ser quebrada em casos extremos. De acordo com uma resolução de 2010 do Ministério da Educação, caso não haja profissionais da educação física suficientes para atuar nas escolas de ensino fundamental, um professor de referência da turma pode ser convocado para orientar as atividades físicas na escola. Mas é o de referência da turma e não destacar, lotar um pedagogo, um professor de outra disciplina para dar a disciplina, o componente curricular da educação física. Do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, as crianças estão desenvolvendo, estão criando as características, elas estão aprendendo ao movimento, então elas sofrerão danos irreparáveis, elas crescerão adultos que não vão saber andar, que não vão saber caminhar, que não vão conhecer os movimentos. Diante da constatação da denúncia, a preocupação dos pais aumenta. Não adianta colocar um professor que não tiver na função, habilitado na função, que isso aí vai prejudicar o aluno. A criança está iniciando os primeiros passos ainda. O Conselho Regional de Educação Física no Amazonas deve acionar o Ministério Público para entrar com uma ação na Justiça. Por meio de nota, a assessoria de comunicação da Secretaria de Estado de Educação informou que, conforme decisão da Procuradoria-Geral do Estado, o exercício da atividade de professor de educação física na rede pública estadual não exige a inscrição no Conselho Regional de Educação Física, já que a atividade do magistério está sujeita à fiscalização do Ministério da Educação, não sendo necessária a fiscalização do Conselho Profissional. Ainda de acordo com a SEDUC, o Estado também cumpre a resolução do Conselho Nacional de Educação, que prevê, do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, que as disciplinas de educação física e arte podem ser ministradas por um professor de referência da turma.